Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é um corte de uma resolução inteira da prova de segunda fase da Unicamp 2023. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Outras questões desse tema, também deixei o link na descrição. E uma playlist com várias questões da Unicamp que eu resolvi, também o link está na descrição, beleza? Vamos para a resolução. Questão 16 agora. A gente bate o olho, né? Vê que tem uma figura, vê que tem um gráfico. A Unicamp pede muito leitura científica de gráfico. No espaço aqui de resolução, a gente viu que não tinha nada. Então é só perguntas curtas, figuras, né? E uma tabela aqui. Então, em um artigo científico, os autores apresentam a figura A com o objetivo de resumir os aspectos mais importantes de um estudo realizado. Isso aqui é muito comum, né? Na capa ali do artigo, na divulgação, ter uma figura que sintetiza, resume todos os aspectos dessa pesquisa. Porque o cara, o pesquisador, o professor da Unicamp está lá passando, arrastando o olho, ele só quer bater o olho numa figura e já vê, né, o título do artigo e uma figura. Então é muito comum ter essas figuras aqui. Eles pegaram essa figura de um artigo. Beleza. E tem A. A partir da figura A, indique a finalidade do experimento, nomeie o processo de transformação, seta, e descreva como o experimento foi conduzido. Não deixe de citar aspectos químicos representados pelos elementos gráficos da figura. Então tem elementos gráficos aqui, na figura. Beleza. Então falar o que isso aqui está fazendo. Figura B mostra alguns dos resultados do trabalho, né? Uma tabela aqui, um gráfico de barras, um gráfico de barras empilhadas, né? Tendo em vista os dados apresentados, propõe a pressão que deve ser escolhida para a produção com maior proporção de hidrocarbonetos leves. Então, distribuição do produto é C8, C16, então aqui é o tamanho da cadeia. 8 carbonos, 16 carbonos, 23 carbonos, 38 carbonos. Então, cadeias leves, cadeias médias, cadeias maiores, né? Hidrocarbonetos, isso aqui. Pressão. Tá, depois a gente comenta, lê com calma isso daqui. Então, vamos entender do que o exercício está pedindo para gente. Então, indicar a finalidade do experimento e nomear o processo de transformação. Então, a gente tem garrafa plástica, sacolinha aqui com o PET, né, polietileno, uma garrafa plástica em solvente, aqui tem o hidrocarboneto, uma serrinha com RU, quem que é RU? Rutênio, aí você poderia usar a tabela lá, que eu acho que tem os nomes. Rutênio serrando, quebrando o hidrocarboneto e produzindo o quê? Combustível de aviação, combustível de caminhões, carros, né? Diesel, provavelmente. Então, plásticos em solvente, tendo uma quebra aqui com rutênio, conduzindo combustível para aviação e caminhões. Então, nomear o processo de transformação e descrever o experimento como ele foi conduzido, né? Aspectos químicos representados pelos elementos do gráfico. Então, tem que falar aqui dessa quebra, desse craqueamento por rutênio. Quando a gente quebra uma molécula, que a gente tem uma moléculazinha, tá quebrando, cortando ela no meio, esse nome é craquear, de crack, né, de quebrar ali, de uma palavra vem do inglês, né, com rutênio. Então aqui, o tema da questão, química orgânica, polímeros, recuperação de polímeros, né, e meio ambiente. É uma questão aqui de orgânica, porque tem um hidrocarboneto sofrendo craqueamento catalítico. Quem que é o catalisador? O tênio. Questão B aqui. Falar a pressão para ter a maior proporção de hidrocarbonetos leves. Hidrocarbonetos leves é C8, C16, onde que tem a maior quantidade aqui nesse gráfico de coluna empilhada, né, que é um tipo de gráfico. Ah, aqui tem pouco hidrocarboneto leve, aqui tem pouco. A maior quantidade de hidrocarboneto leve, perdão, é esse aqui ou esse daqui. Então a pressão algo entre 20 e 30, tá? E a gente passa isso para a resposta. Então item A. O que está acontecendo aqui? Estes caras aqui são os reagentes, ocorre uma reação química e forma esses produtos. A seta é o símbolo de reação química que a gente utiliza. O que esse serrote com rutênio está representando? Eu já falei que é um craqueamento catalítico. Vamos passar isso para a resposta, né? Essa figura A aqui na resolução da finalidade do experimento, né? O nomear o processo e descrever o que está acontecendo. Ele está pegando aqui plásticos, matérias-primas, né?
descartados no ambiente, né? Plástico, sacolinha, garrafa, coisa que você está reutilizando através de um processo químico, né? Com rutênio, para obter matérias-primas, né? Hidrocarbonetos aqui pesados que podem ser utilizados como combustível de aviação e de caminhões. Então vamos lá. A finalidade do experimento é reciclar polímeros lançados no ambiente, como embalagens, sacolas plásticas, obtendo matérias-primas para combustíveis utilizados no transporte, aviação, caminhões, beleza? O nome do processo agora. O nome do processo, ó, eu estou grifando para ficar claro para o corretor. Então, falei a finalidade do experimento, agora eu vou falar o nome do processo. Seria craqueamento catalítico. Eu estou colocando aqui, ó, entre parênteses para ficar bem claro. Representado pelo uso de um serrote no meio da molécula. Então, é a quebra com um catalisador. O que que é o catalisador? É alguma substância, algum elemento, alguma espécie química ali no meio que acelera o processo. Então, é a quebra acelerada, né? Craqueamento catalítico. E a descrição aqui, né, do experimento detalhada é o uso de polímeros descartados como reagentes que serão transformados por quebra em combustíveis de cadeia mais curta. Então, aqui eu tenho uma cadeia longa, quando eu uso, né, aqui o serrote é para formar cadeias menores, cadeias mais curtas. Processo esse catalisado, acelerado pelo elemento químico rutênio. Então, olha só como que é o exercício da Unicamp. Ele te deu uma figura, você tinha que visualizar quem eram os reagentes, visualizar quem eram os produtos, visualizar. Você está tendo um hidrocarboneto longo aqui, né, dos polímeros, né? Porque o polímero é uma macromolécula, uma molécula grande, sendo quebrada com o uso do rutênio. Saber o nome desse processo, saber que a quebra se chama craqueamento, saber que quando você usa esse metal aqui, você está usando ele como um catalisador, e entender que a finalidade disso é reciclar esses polímeros lançados ao ambiente. Parece fácil, mas é muito tranquilo você esquecer alguma parte aqui da resposta. Então, você escrever o que está acontecendo e verificando se você falou a finalidade do experimento, nomeou o processo e descreveu o experimento, que foi as 3 coisas que ele pediu. Por isso que eu grifo na minha resposta, para eu responder a pergunta que foi feita sem deixar nada passar. Beleza? Não é fácil, parece fácil, mas não é não. Vamos pro B agora. Antes de ir pro B, só um histórico aqui. Já caiu várias vezes na Unicamp isso de biodegradação, reaproveitamento de polímeros, né? Então, 2006, 2012, 2014, 2020, 2021, é, é muito comum nos vestibulares, aqui eu trouxe só o histórico da Unicamp, mas biodegradação de polímeros em um fármaco, tratamento do PET por hidrólise, né, a quebra com água, o bisfenol A sendo liberado no aquecimento de mamadeiras, então a mamadeira tinha ali um componente, né, tinha essa questão ambiental com plásticos, crise do petróleo e as sacolas plásticas caiu em 2020, a degradação pela luz UV de plásticos no mar, então a luz UV ali incidindo sobre o plástico, liberando substâncias, então sempre polímeros plásticos, né, tratamento, recuperação disso, problemas ambientais associados, é uma coisa que é muito comum nos vestibulares e super importante para a nossa vida, né? Ninguém quer a mamadeira das crianças com uma substância, ou você economizar aqui matéria-prima com esse craqueamento catalítico, que pode ser muito útil, né? Você reutilizar a matéria-prima descartada. Então são temas aí muito importantes. Vamos pro B? Já falei e a fração leve era C8H16, né? Então, maior proporção de hidrocarbonetos leves, aonde que tem maior quantidade de hidrocarbonetos leves, ou em 20 ou em 30. Aqui, pessoal, eu respondi de um jeito meio ruim, porque você pode, no gabarito oficial, você podia falar ou 20 ou 30, qualquer um dos dois tem maior proporção de hidrocarbonetos leves e acabou. Eu fiquei tentando entender aqui aonde tinha a maior proporção dos dois. Eu achei que tinha alguma pegadinha quando eu fiz, e eu vou responder do jeito que eu fiz, que foi meio mais exagerado, mas se você só escolhesse um dos dois aqui e falasse que ou em 20 bar ou em 30 bar tem maior proporção de hidrocarbonetos leves, estava resolvido. O que que eu fiz? Eu olhei aqui no gráfico, né, e vi. Ah, então a 20 bar, né, que é a pressão de gás de hidrogênio, aí eu fiz a conta aqui, né?
Ah, aqui tem 35%, 58%, 62%. Eu fiz a conta na cabeça que isso aqui não entra na resposta, né? O que é considerado é só o que está aqui. Eu coloquei os valores aqui, mas eu fiz a conta entre esses dois de qual que essa barra de hidrocarboneto leve era maior em relação à distribuição total de produto. Essas contas na minha cabeça você não precisava fazer isso, tá? Nada a ver, mas que eu achei que tinha que ser um dos dois. Na resposta você poderia falar qualquer um dos dois. Então vamos lá. Oi, pessoal, recadinho muito importante aqui enquanto a gente resolve os exercícios. Esse canal do YouTube aqui, ele é pequeno ainda, ele precisa da sua ajuda para crescer e chegar em mais pessoas. Então, se você puder se inscrever, muita gente que assiste não é inscrita. Se você puder deixar um comentário, alguma dúvida para dar aquele engajamento, ajuda demais. E se você quiser me apoiar de alguma forma, na descrição tem a forma mais atualizada para me apoiar com alguma doação, alguma coisa. Beleza? Vamos continuar. Como que eu deixei a minha resposta? Os hidrocarbonetos leves no estudo estão na faixa entre C8 e C16. Então você tem que deixar claro para o corretor que você sabe que os hidrocarbonetos leves são o do C8, é aquela parte branca do gráfico, de 8 carbonos a 16 carbonos, isto é, entre 8 e 16 carbonos. Deixei claro isso para o corretor que eu sei quais são os hidrocarbonetos leves, aqui eu já ganhei meio pontinho. Falo, a pressão escolhida deve ser algo próximo a 20 e 30 bar, né? Então, algo próximo aqui entre 20 e 30 bar. Se você falasse 20 estava certo, falasse 30 estava certo, falasse entre 20 e 30 estava certo. Beleza? Fica tranquilo com relação a isso daqui. A justificativa, né? É só você falar o que está no gráfico. A justificativa, ó, grifado aqui, porque ele pede para você justificar, é o maior rendimento de hidrocarbonetos leves se comparado às outras pressões. Por quê? Em 10 bar tem menos hidrocarboneto leve. Em 60 bar, olha o tanto de hidrocarboneto mais pesado aqui, que é a parte preta que é produzido. Então, a justificativa é o maior rendimento de hidrocarbonetos leves se comparadas às outras pressões. Nessa pressão temos a maior razão, maior quantidade produzida de C8, C16, pela quantidade de outros hidrocarbonetos mais pesados. Então aqui é produzido naquela faixa maior, né? Nem é produzida essa faixa preta, ela é uma quantidade muito menor em relação às outras pressões. Tranquilo também, para a gente tirar 2 pontos aqui no item B. No item A é capaz de você esquecer alguma coisa e acabar ganhando meio. Então é possível aqui você tirar pelo menos uns 2,5 pontos dos 4 pontos possíveis, tudo bem? Novamente aqui, né? No gabarito ele fala entre 20 e 30 bar, ou 20 ou 30 bar, porque tem uma proporção de aproximadamente 80%. Eu até fiz as contas aqui de um jeito nada a ver. Então, mas eu deixei aqui para você ver que às vezes você tá ali achando que tem uma coisa mais complexa, e era só você falar algo entre 20 e 30, tranquilo. Dos gráficos, no Excel, quando você abre, tem os tipos de gráficos. Aqui a gente tem o quê? A gente tem esse segundo aqui, ó, que é o coluna empilhada. Então tem o gráfico de coluna do lado, coluna empilhada, coluna que ele normaliza tudo para 100, dispersão. Na Unicamp sempre cai esses gráficos do Excel. Por isso que eu estou mostrando aqui. Se você quiser, eu faço um vídeo só explicando cada um desses tipos de gráfico, pegando exercícios aí da Unicamp, para mostrar que já caiu. Ah, já caiu dispersão. Dispersão é esse de pontinho aqui. Ah, já caiu barras agrupadas, né? Que é esse daqui. Então, sempre cai esses gráficos tipo Excel na Unicamp. Se você tiver um conhecimento aí mínimo deles, te ajuda a responder as questões. Por exemplo, esse gráfico aqui. Se você nunca viu, ia ficar meio difícil. Beleza? Vamos dar uma afastadinha aqui para a gente ver. Olha que bonitinho, né? Então, item A, relativo aqui a essa figura, item B relativo a esse gráfico, leituras de gráficos e tabelas. Beleza, vamos para o próximo item.